E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui uma aula aqui de derivatives. Eu vou explicar para vocês uma maneira interessante, pelo menos na minha opinião interessante, de como você analisar que tipo de options estão envolvidas, mas olhando o gráfico. Tá? Pelo gráfico, né, ou pelo gráfico que a gente chama aí do payoff do option, nós vamos tentar descobrir quais options nós usamos, tá bom? Então, eu vou começar aqui com vocês, tá? Com o primeiro, eu vou usar spreads, tá? E o que eu vou fazer nessa aula vai ser interessante, é o seguinte, eu vou mostrar um spread, nós vamos deduzir quais são os options envolvidos, se foram compradas, vendidas e qual o tipo, put or call, para entender o spread. Daí, eu vou fazer uma mudança no payoff do gráfico e ele vai virar o gráfico de uma estratégia de option, tá? Que faz parte de um grupo chamado criaturas aladas, tá? Criaturas com asas, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Nós temos uma estratégia de option chamada Condor, né? Que é o maior pássaro da América do Sul. Essa estratégia de option, Condor, ela envolve 4 options, tá? Então eu vou colocar aqui, vou mostrar para você o payoff de uma estratégia de option que também leva o nome de uma criatura alada e eu vou querer que você deduza o nome dela, olhando o gráfico, tá? E aí você deduzindo o nome dela, olhando o gráfico, você vai, na minha opinião, espero, lembrar aí como que faz essa estratégia, que options você compra, que options você vende, por que que compra e por que que vende e qual é o intuito do investidor fazendo essa estratégia. Acho que entendendo isso, fica mais fácil entender a combinação dos options que você precisa. Tá? Entendendo o gráfico, eu digo, o gráfico do payoff. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês o que eu quero dizer com isso. Tá? Vamos lá, eu vou começar com o bear spread. O que é o bear put spread? O bear put spread, friends, tá? O bear put spread, ele é uma estratégia de option, tá? Que envolve aí, né, uma combinação, tá, de put options. Tá? É uma combinação de put options, é um bear put. Vou colocar aqui para vocês, então, o gráfico, tá, de um investidor, né, que faz uma opção aí, um investimento em um bear put. E aí eu quero que vocês me digam, tá, na sua opinião, se esse bear put né, que options, se elas foram compradas, vendidas e qual o strike price de cada um. Vamos lá, então primeiro tem essa linha aí horizontal, aí eu vou emendar aqui com essa linhazinha aqui, ó, que sobe, olha aqui, tá? E agora eu vou pegar uma outra linha horizontal e vou colocar aqui em cima, tá? Porque aqui, essa daqui, ela vai bater no eixo Y, ou não. Mas vamos fazer aqui, pronto. Olha aí, tá? Aqui tá esse option, né, o payoff. Tá vendo que ele tá aqui? Você vê que é um número negativo aqui, ó. Esse é um número negativo, ele está abaixo do eixo X, por um período constante. Aí, de repente, ele começa a aumentar, e aí ele para e não dá mais nada. Acabou. Então, a estratégia de option está aqui, né? Nesse período aqui. A pergunta é, tá? Aliás, para essa option fazer mais sentido, friends, também, né? Vocês vão ver depois. Eu acho que você já tenha deduzido isso. Vamos levantar um pouquinho isso aqui. Eu acho que o pessoal aí já deve estar sabendo por que eu estou fazendo isso, tá? There we go. E aqui, vamos levantar, tá? Pronto. Continuamos aí com esse option. Olha aqui, ó. Então tá aqui. Então aqui perdeu um pouquinho de dinheiro. Vamos supor, perdeu 1, né? Isso aqui no eixo X, para quem não lembra, é o preço do underline do option. Vamos considerar aí uma ação, tá? O preço do underline do option é uma ação. Vamos lá, o preço da underline do option vai aumentando, aumentando. Aí, nesse pontinho aqui que vocês estão vendo, nesse ponto, tá? Aqui, perdão, nesse aqui embaixo, ó, tá vendo? Ali, eu vou colocar emendei, pronto. Naquela junçãozinha ali da emenda é o strike price, e faz com que agora comece a levantar o valor monetário. Então, imagina, isso aqui tem um valor negativo, está abaixo do eixo Y, vamos lá, menos 2. Nesse ponto ele começa a levantar, aí chega até aqui em cima, vamos ficar aqui a 10,
né, nesse ponto aqui, ó. E ele para, ele ganhou 10 aqui. Essa é a estratégia, tá? A estratégia é esse valor monetário aqui, ó. É o máximo da estratégia é esse aqui, esse pontinho aqui, tá? Que é esse valor. E o mínimo, tá, da estratégia é esse valor negativo pago aqui. Então, por isso que é um spread. Muito bem. Isso aí é um bear put spread, porque eu utilizei 2 put spreads. Agora eu quero que você me diga o seguinte. Esse put spreads que tem aqui, tem 2, tá? Eu quero que você me diga qual que eu comprei e qual que foi vendido. Porque esse é um bear spread. Você compra um e vende outro, tá? Então aqui, tá? Veja bem. Se eu estou negativo por um período constante, esse aqui é a compra do put. Eu comprei um put aqui, ó, com esse strike price. Quando o strike price bateu, pum, o put começou a me dar dinheiro positivo, né? Porque você vê que o preço está diminuindo, né? Essa é uma outra característica a ser observada nesse gráfico. O preço está diminuindo e nesse ponto, quando o preço diminui, a estratégia começa a dar dinheiro. Você vê que ela está levantando aqui para o eixo X, Y aqui no lado positivo. Chega nesse strike price, olha ali, ó, naquele strike price aqui, ó, bum, ele para de subir e aí ele fica constante, tá? Então, aqui foi onde ele vendeu o put option, tá? Ele vendeu o put option, tá? Então, aqui ele vendeu o put option e aqui ele comprou um put option. Pronto, essa é a estratégia aí do bear put, tá? Você compra um put option com strike price aqui e vende um outro put com strike price aqui, tá? Esse strike price está mais longe do que esse aqui. Então, observem o gráfico. Eu acho que fica, na minha opinião, fácil ou mais fácil de entender a estratégia de option olhando o gráfico, tá? Dando uma analisada nesse gráfico. Muito bem. Agora, olha o que eu vou fazer aqui. Primeiro, antes de eu fazer o que eu vou fazer, eu quero dizer o seguinte. Qual é a visão do investidor aqui? Ele está com uma visão bearish ou ele está com uma visão bullish? Claro, o nome do spread já deu a dica, né? Está com uma visão bearish. Ele está achando que o mercado vai cair, né? Os preços vão cair. Não é um bull market. Aí veja que interessante. Se você acredita que não é um bull market, é um bear market, você vai implementar essa estratégia e vai tentar fazer um profit aqui no meio. Agora, veja bem, você comprou uma opção com strike price baixo e vendeu outra com strike price alto. Você pagou mais, né, nessa estratégia. Tá? Você pagou aqui para entrar nessa estratégia. O option que você vendeu, ele não custou, não foi tão caro quanto o que você pagou. Tá? O que o investidor gostaria é de financiar essa estratégia a zero custo, até com custo negativo, digamos assim, né? Um custo contrário. Ganha mais do que vai pagar para entrar na estratégia. Então, o que o investidor poderia fazer é isso aqui, ó. Ele poderia adicionar, tá, uma porção aqui no gráfico que faria esse movimento. Olha ali, ó, esse movimento. Olha lá. Tá? Então, olha aí, ó. Aí colocamos mais um, né, mais um option aqui na estrutura. Colocamos mais um option. Tá? Vou colocar só um pouquinho aqui para cima. Esse aqui eu vou puxar um pouquinho para lá, só para ficar mais longe. Pronto. Olha aqui, friends. Nós temos aqui uma outra, né? Olha aqui, pá. E de repente aqui, ó, puf, criou esse pedaço. O que é isso? Isso aqui está indo na direção contrária, né? Você veja bem aqui, a estratégia que eu mostrei para vocês antes, o investidor achava que o preço ia cair. Então, ele comprou um put e vendeu outro. E de repente ele adiciona uma outra opção nesse grupo e tem esse comportamento. O que ele acabou de fazer aqui? Eu não falei para você que ele queria financiar a estratégia? Para financiar a estratégia, ele vendeu outro option. Que option ele vendeu? Veja que ela está indo na direção, a perda está indo na direção contrária. Quer dizer, quanto mais a ação sobe, mais perda o investidor tem, que ela pode ir até o infinito, essa perda, né? Esse é o típico comportamento de uma venda de um call option. Olha aí, ó. Então aqui nós temos já uma estrutura, uma outra estratégia. Nós combinamos um bear put
com vendendo um call option. Como o investidor acredita ou pensa, acha que o mercado está caindo, está no bear, aquela opção, aquele call option vendido não seria exercitado e o premium desse option seria então usado para financiar a estratégia do spread, que é o bear spread, né? O bear put spread aqui, tá? Muito bem. Aqui nós temos uma criatura alada na frente de vocês, ó. Nós temos uma asa aqui, ó, e uma outra asa aqui, né? O pessoal de Brasília já pegou isso na hora, né? Quando viram esse gráfico, imagino. Mas o outro, pessoal que não é de lá, né? Agora vocês estão vendo aqui, né? Essas asas, olha aí, ó. Eu quero saber, na sua opinião, que criatura alada isso aí se parece, tá? Criatura, tá voando, né? Você vê que ele tá voando para lá, assim, né? Que criatura é essa? Então pensem no nome e agora eu vou dar a resposta para vocês. É essa aqui, ó. Olha lá. Bom. Que criatura alada é essa? Isso é uma gaivota, friends. Tá? Deixa eu até fazer mais aí visível para vocês. É uma gaivota. Tá? Esse é o nome da estratégia, a estratégia gaivota. A gente brinca, a gente fez um urso virar uma gaivota, né? Vendendo um call option, tá? As brincadeiras. Mas o urso virou uma gaivota, tá? Saiu voando, tá? Porque essa estratégia, na verdade, a venda do call option, né, que criou essa asa aqui, ela na verdade ela existe apenas para financiar a estratégia, tá? O investidor não acredita que a ação vá aumentar. Então, olhando o gráfico, você consegue entender, né? Na minha opinião, você consegue entender o que o investidor espera do mercado, se ele vai cair ou vai subir, e como que ele tira vantagem para financiar uma estratégia dessa, que estratégias de options são caras, né? Então, uma maneira muito eficaz de financiar uma estratégia de option é vendendo options, né? Na direção contrária do que você acha que vai acontecer. Ok? Muito bom. Então, agora, tá? Fica mais fácil explicar o outro, que é o Bull Call Option. Tá? O Bull Call Option eu vou fazer mais rápido, tá? Então eu vou tirar a gaivota, tchau, tá? E vamos fazer então agora, friends, um Bull Call. O que é um Bull Call? O Bull Call Option, o nome diz, é um Call Options, né? São com Call Options. Então eu espero agora que o mercado vá aumentar de valor, não diminuir. Então, olha aqui que eu vou fazer. Bom, tchau, gaivota. Tchau, asa da gaivota. Então, esse aqui é o Bear Put. Vamos transformar o Bear Put em um Bull Call. Né? Agora é o boi, é o búfalo. Como é que chama? É o touro. Tá? O touro, eu quero ganhar para lá. Então, né? Esse aqui é o Bull de Wall Street. Então, aqui o Bull Market. Vamos para lá. Vou colocar essa perna para cá. Tá? E essa daqui, vou usar uma mais inclinada. Tá? E aqui, para lá. Pronto. Tá? Olha aqui. Aí está. Tá? Voltou aí nosso shape. Esse aqui é o shape do quê? Esse aqui é um shape, parece o aviãozinho do Johnny Quest. Mas para quem não lembra do Johnny Quest aí, né? Até agora eu me senti velho. Ele me lembrou o aviãozinho do Johnny Quest. Muito bom. Esse shapezinho aqui. Mas o pessoal mais novo deve achar que isso aqui parece uma cadeira. Muito bom. Não que seja, esse é o gráfico de um Bull Call Spread. O que nós estamos, né, imaginando aqui, né? Ora, de novo, você vê essa linha horizontal aqui? Né? Essa linha horizontal que está aqui, você pagou um valor monetário, né, porque está abaixo do eixo X, pagou, aí chegou aqui nesse ponto, nesse strike price, a estratégia começou a dar dinheiro. Dinheiro, passou, subiu, chegou aqui, parou, estancou, viu? Então, primeiro, essa estratégia deu dinheiro quando o preço da ação subiu, né? Foi para a direita. Você vê que o valor é essa, olha essa curva aqui, né? Essa reta inclinada para cima, indica uma quantidade monetária positiva. Muito bom. Então, o investidor acha que o mercado está bull, por isso que a gente chama isso de bull call, ou será bull. Muito bom. Agora, como eu falei antes, custa caro, né, friends? Custa caro financiar uma estratégia dessa, tá?
Porque você tem que comprar um call option que está mais, né, perto do dinheiro e vender outro, então você vai acabar gastando mais do que recebendo quando você vender o call option. Então o que você faz? Você financia essa estratégia. Como que você vai financiar essa estratégia? Do mesmo jeito que a gente financiou a outra. A gente vai adicionar uma asa nessa estratégia. Olha lá. Essa asa aqui, perfeito. A gente adiciona e a mesma interpretação que você teve para outra asa, né, quando nós fizemos o bear put, é a mesma interpretação que eu quero que você tenha aqui. O que nós fizemos? Nós vendemos um option para financiar a estratégia do bull call. Ora, se é um bull call, eu tenho que vender um option que vá na direção contrária ao do que eu espero, né? Se vai na direção contrária do que eu espero, tem que ser um put option. Aí o que acontece? Você então vendeu um put option aqui nesse strike price para financiar a estratégia do bull call, porque você acha que o mercado está indo para lá, para esse lado, então eu vou vender um option que vá para aquele lado, porque eu acredito que não vá para aquele lado. Por isso que eu vou vender uma que vá para aquele lado. Se o preço cair mais, né? Não tem nada dizendo que vai, mas se porventura cair, aí eu vou perder esse pedaço aqui. Mas a minha ideia é não fazer isso. Isso aqui então é uma gaivota, né? Voando para o lado de lá. Bom, é isso aí. Esse aí então é um bull call e o anterior foi um bear put. E quando você vende uma opção contrária, na direção contrária ao que você espera, para financiar a estratégia, o bull e o bear viram duas gaivotas. Acho que você pode fazer essa inferência aí sobre isso, tá bom? Pessoal, estou ficando por aqui. Espero que tenha sido útil essas estratégias, né, essas explicações, e apliquem isso para qualquer estratégia de option. Veja o gráfico e tentem prever que options foram usadas ali, ou se foram compradas, foram vendidas, qual foi comprada, qual foi vendida, qual o strike price. Isso ajuda bastante, tá bom? Tô ficando por aqui, espero que tenha sido útil essa aula de hoje. Obrigado, tchau, tchau.